Olá, bem-vindo a mais um programa Diálogos do NBTV. Eu sou Sara Leles, doutoranda no programa de pós-graduação em literatura aqui na Universidade de Brasília, e hoje nós vamos conversar com a professora Ana Helena Rossi, do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução. O tema de hoje envolve a tradução e uma categoria poética talvez pouco conhecida, a etnopoesia. Professora, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista. Bom dia, Sara. Obrigada. É um grande prazer estar aqui falando sobre esse tema que me apaixona tanto. Obrigada. Professora, nós temos aqui dois conceitos relativamente conhecidos pelo público acadêmico, que é etno, nação, povo, poieses, poesia, criação, um tema que desencadeia uma série de discussões, mas que também caiu no conceito comum. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre cada um desses conceitos e depois falasse sobre a inter-relação e a configuração como etnopoesia. Então, a etimologia da palavra, ela realmente tem o lado etno, que é povo, e poiesis, poesia, que vem da poética de Aristóteles, o fazer. Aristóteles, no livro A Poética, ele fala da poiesis como fazer. Um fazer que o poeta tem que, quase manual. Então, não é uma atividade, nesse sentido etimológico, não é uma atividade racional, no sentido que nós entendemos hoje. Então, etnopoesia, aí tem toda a história do conceito que sobre o qual eu não vou me alongar aqui. Mas hoje, com a junção de etno e poesia, nós temos um recorte epistemológico que tem a ver com poesia em relação aos povos, ou poesia em relação ao outro, ou poesia em relação ao diferente. Diferente pode ser aquele também que mora na mesma cidade que eu. Como, por exemplo, a sociologia analisou vários grupos, tem experiências da pesquisa da Universidade de Chicago, mostrando, por exemplo, os músicos de jazz, que categoria sociológica eram eles. Você tem estudos sobre os cantores de ópera. Então, o outro é aquele que não está necessariamente distanciado no tempo. Ele pode ser alguém com quem eu trombo na rua, trombo entre aspas, e que tem uma outra visão em que pertence a um outro mundo que eu. Então, etnopoesia, para resumir, é esse encontro da poesia na sua diversidade, na sua temporalidade, mas em termos de temporalidade, muitas vezes no mesmo espaço. E como é que a senhora fala muito do outro, né? E a tradução está sempre em contato com o outro. Como é que a senhora formula a relação, então, entre etnopoesia e tradução? É uma temática recente ou já tem algum tempo? É uma questão que aparece nas ciências sociais e humanas com a constituição da antropologia e da etnologia. Por quê? Porque a antropologia e a etnologia elas são criadas no âmbito da expansão europeia e dos impérios coloniais. Então, é aí que a Europa ela encontra o outro. Então, esse outro ele vai estar aqui na América Latina, ele vai estar na África, ele vai estar na Ásia. Não estou dizendo aí que o mundo começa a existir a partir apenas desse momento de expansão europeia. Mas, na visão europeia, o mundo começa a existir sim a partir desse momento. Então, nesse caso, etnopoesia e tradução, elas têm uma convergência muito grande pelo próprio objeto. Como eu defini anteriormente, etnopoesia é o outro na sua diversidade. Quando você fala do outro, você tem que ter algum meio para chegar até esse outro, para canalizar esse outro e para, inclusive, compreender esse outro, não partindo necessariamente do fato que o outro pensa igual você. Normalmente é o que nós fazemos, mas nessa perspectiva de tradução a gente vai tentar partir de um outro pressuposto, de uma outra postura epistemológica, que é o outro, aquilo que ele está dizendo, eu não compreendo. Então, como é que eu vou traduzir algo que eu não compreendo? Então, eu preciso compreender esse outro. Então, nesse sentido, há um diálogo entre etnopoesia, que carrega essa questão da diversidade, da pluralidade, do diferente, do diverso, e tradução,
que também é um encontro com o outro. Mesmo quando você fala de línguas próximas, entre aspas, línguas da mesma família, por exemplo, português e o francês, você tem esse encontro com o outro. Aquilo que está acontecendo não é necessariamente, o recorte não é aquele que você pode ter em mente, você como tradutor. Então, você lida com o outro também. Uhum. Professora, no caso das línguas nativas brasileiras, quem é o outro? Ele já não forma parte de nós? Onde que ele está? Como é que a gente encontra esse outro no caso das traduções de línguas nativas brasileiras? O caso das línguas nativas brasileiras, como de outras línguas, é uma questão bem complexa que tem a ver com a questão cultural como um todo. No caso, quando a gente pega, muitas vezes também são povos que não têm escrita ou não tiveram a escrita. Então, nós estamos lidando com um outro tipo de texto. Nós estamos lidando com sociedades ágrafas, quer dizer, sem a grafia. Mas não significa que por não terem grafia, eles não têm um conceito de expressar a poesia no âmbito cultural deles. Então, nesse caso, a gente tem que saber lidar com o diferente, cuja algumas categorias já foram incorporadas à nossa cultura, mas nem todas. A meu ver, o interesse da tradução, no caso das línguas nativas brasileiras, é mostrar que esse outro ele realmente existe entre nós. Então, muitas categorias a gente ainda não entendeu, por exemplo, categorias de cosmovisão em relação à saúde. Como é que uma representação religiosa, ela tem uma incidência sobre a saúde dessas pessoas. Como é que a minha visão, o professor Arião também falava disso, o nosso professor Arião Rodrigues aqui do Instituto de Letras. Como é que uma visão de um povo que acredita que a lua tem uma influência benéfica sobre o corpo humano e que essa ação benéfica vai trazer um bem-estar em termos de saúde, como é que isso se reflete na cosmovisão? Então, são categorias que a gente conhece, mas a gente também não conhece. A meu ver, o papel da tradução, no caso das línguas nativas brasileiras, é mostrar essa diferença que existe entre a gente. Uhum. E como que a tradução, já falando mais um pouco do processo tradutório, como que ela nos coloca em contato com o outro? Esse outro, ele se configura na tradução? Sim, aí você está se referindo, eu vou me referir ao que a minha própria experiência aqui na Universidade de Brasília, que eu venho desenvolvendo na graduação e na pós-graduação, que é estruturar um percurso metodológico partindo do Berman, de Antoine Berman, o teórico e tradutor francês, mas também trabalhando com Benjamin, né, que é o grupo de pesquisa que eu dirijo, e vendo como é que isso como é que isso se estrutura no âmbito da sala de aula. Então, nesse caso, o que eu venho desenvolvendo é mostrar, a partir dos trabalhos dos alunos, que a tradução é um processo e que nesse processo é um processo de estranhamento, em que aquilo que eu falava no início, é importante você assumir uma postura de que você não sabe o que aquele texto está dizendo e como ele vai se configurar no final. Então, é um trabalho aí tem várias ferramentas metodológicas, né? Você conhece bem a metodologia que eu aplico aqui, com o diário de tradução, com os quadros, e o objetivo central é identificar justamente aceitar que eu não conheço aquele texto, e cada uma das versões, porque esse processo implica em realizar versões cujo denominador central é não apagar. Então, o que eu escrevo ali naquele momento de tradução, ele vai virar o problema que eu vou ter que resolver. Então, e assim sucessivamente. Então, eu vou ter, no caso de uma versão 1, 2, 3, 4, 5, T, versões, no caso da tradução também. Então, é nesse processo, que é um processo que exige uma postura por parte do tradutor, que tem a ver com a própria experiência dele na tradução, nesse âmbito, como é que ele vai percebendo esse outro. Essa diferença, ela se dá entre línguas que a gente consegue,
que hoje é possível ir numa escola e aprender, né, o francês, o espanhol, mas ela também auxilia, essa metodologia ela auxilia no caso de tradução de línguas indígenas, né, pelo menos no meu caso. Como que o processo tradutório, epistemologicamente, ele vai categorizando essas estruturas? Como que se dá esse processo? É pela linguagem? Como que o tradutor lida com isso? É preciso um projeto tradutório definido, né, de não apagamento. Mas como que isso se dá no caso das línguas indígenas? A diferença entre... Você fez várias perguntas, né, agora, então respondendo desde o início. A diferença entre uma tradução de línguas que eu chamo próximas, linguisticamente falando, e línguas diferenciadas ou bem distantes, é uma questão de grau. Não é uma questão de... É uma questão de quantidade, não de qualidade. Porque esse processo ao qual eu me referi, você pode usar para fazer uma tradução ou uma versão entre um par linguístico, que é o português e o francês, o português e o espanhol, o português e o inglês, o português e o alemão, línguas conhecidas, não é? Numa escala maior ou menor, e outras línguas como Munduruku, Kokama, Náhuatl, né, que é o trabalho que você está fazendo, então, e outras línguas, Quimbundo, na África. Então, é uma questão de grau. Nesse caso, as categorias epistemológicas que vão aparecendo, elas vão aparecendo justamente nesse processo de estabilização de uma versão. É nesse momento, inclusive a versão 1, ontem eu estava dando aula e a gente falou muito sobre isso. A versão 1 é uma versão muito importante. Eu me lembro que os alunos sempre falam, professora, isso aí é muito difícil, é um monstro, como a gente não tem nem nome para chamar isso aí, como é que eu me vejo nessa tradução? Aí está um dos momentos importantes. Daí a razão de não apagar, é você enxergar a partir daquele texto que você fez, que é uma versão provisória, já que a tradução é infinita, porque ela está imbuída na linguagem, e a linguagem, como elemento de construção de conhecimento, ela é infinita, ela tem uma plasticidade muito grande. É nesse conjunto de versões ou de traduções, nesses momentos T da tradução, que você vê as categorias aparecendo. Por exemplo, eu tenho aqui em mente um trabalho que eu dirigi sobre Mia Couto, uma tradução do português de Moçambique para o espanhol, e no caso o espanhol ficou decidido no trabalho que seria o espanhol da Espanha. Nesse caso, apareceram no âmbito dessa tradução inúmeros conceitos de saúde, de cosmovisão, o que é a doença, que não tinham nada a ver com o que nós chamamos no mundo ocidental de doença, e vamos para um hospital ou vamos tomar um remédio. Ali as relações eram outras. Então, esse é um dos exemplos, mas eu tenho inúmeros exemplos de trabalhos que essas categorias culturais de recorte de conhecimento e de recorte da realidade vão aparecendo no âmbito desse processo. E como você falou, para finalizar aqui a resposta, o projeto de tradução é esse momento final em que o aluno, no caso, ou eu, enfim, qualquer pessoa que tenha essa metodologia, que domine essa metodologia, esse percurso metodológico, vai entender o que aconteceu ali. Então, é necessário uma experiência linguístico-cultural por parte do tradutor, né? Porque, pelo que a gente vê, a tradução ela tem esse poder, inclusive, de introduzir outras poéticas, né, que estão fora do cânone. Sim, aí eu volto novamente ao professor Arion Rodrigues, ele sempre dizia que é preciso ter um pé cá e outro lá. Então, se você não tem um conhecimento da cultura, porque a língua, nesse sentido eu concordo muito com ele, a língua é uma expressão da cultura. Então, aquilo que está materializado sob forma de palavras, isso aí, ou de estruturas sintáticas, tem a ver com a cultura que está por trás, o conhecimento que está por trás, a cosmovisão que está por trás. Então, nesse caso, se o tradutor só tem um conhecimento linguístico, ele pode encontrar as palavras, na medida em que tem dicionários, você tem hoje ferramentas
trazem esse conhecimento, mas ele não vai ter a opacidade cultural, a profundidade daquilo que isso representa. Então, é algo, por exemplo, eu vou falar de um exemplo que a gente fala muito na tradução, como traduzir a palavra saudade, e partindo do locus do português do Brasil. A palavra saudade, ela é uma palavra que tem uma polissemia muito grande. A gente tem, na nossa cultura brasileira, uma questão de afeto, né? A saudade pode ser muita coisa. Não é assim necessariamente em todas as línguas. Então, se você traduzindo essa palavra num texto onde ela aparece num texto de literatura, de poesia, escrito por um autor brasileiro ou uma autora brasileira. Se você não tem essa opacidade, se você não entende ou não, por desconhecimento, porque você não tem experiência cultural dessa opacidade, você pode até traduzir, mas você não vai ter esse pano de fundo, que é a materialidade, é o background, para você traduzir. Inclusive para você decidir que vai ser essa palavra ou outra palavra. Porque nós trabalhamos também com a questão do campo lexical, né? Então, você não tem às vezes só uma palavra para expressar aquilo. Casa e lar. Como é que você escolhe? Depende do contexto. Mas depende também, no caso, por exemplo, de um tradutor está traduzindo esse texto para uma outra língua, ele entendeu o que é um lar. O que é um lar aqui na nossa cultura? E a diferença entre casa. Então, não é só uma substituição, não é só uma equivalência. Você tem uma questão cultural e, nesse sentido, a etnopoesia traz muito isso, essa necessidade de entender essa questão cultural. Professora, voltando no caso das línguas nativas, como que, por intermédio da tradução, é possível recuperar performances orais cujo registro escrito foi suprimido do contexto cultural em que elas foram produzidas? Como que um tradutor lida com isso? Ou pode lidar com isso? Bom, nesse caso, você está falando, eu sei do que você está falando, né? Do seu próprio trabalho. A questão é, o que é uma performance? Vários autores também já teorizaram sobre a performance. Eu costumo dizer que você tem uma perda aí de elementos culturais, quando muita coisa foi apagada. E o que nós podemos reconstituir, ele sempre depende do material que nós temos. Depois podemos fazer hipóteses a partir de analogias, de comparações, mas no fundo a gente não tem mais o acesso a esse mundo cultural que desapareceu nos idos tais e tais. Então, aí é um problema em termos de tradução, porque a performance, ela é algo que se você não tem um registro da performance, você pode ter alguns elementos a partir do texto escrito, a partir daquilo que foi revelado, do que foi uma performance que não existe mais, você pode, de repente, fazer algumas hipóteses, mas aí a gente entra num terreno, eu estou falando em termos de pesquisa, a gente entra num terreno muito delicado, com o qual é preciso assim, ter muito cuidado, porque nós trabalhamos com rastros, nós trabalhamos com traços, nós trabalhamos com poucas coisas que ficaram daquela cultura que já não está mais ali na sua totalidade. Bom, última pergunta para encerrar. Professora, existe o intraduzível no caso de poéticas indígenas? Eu sempre acho, mas é uma posição pessoal, eu sempre acho que é possível, nesse sentido eu sou bem benjaminiana, eu sempre lido e assumo lidar com o conceito de parentesco entre as línguas, que é a questão do Benjamin no sentido da pura língua. As línguas são mais parecidas do que diferentes entre si. Então, quando a gente está no âmbito da tradução, o que nós devemos enxergar? É o recorte de mundo que está para além das palavras. Então, não é ficar na superfície daquilo que a gente está lendo, no caso de um texto escrito, mas entrar nessa profundidade cultural que vai nos dar elementos. Então, nesse sentido, se eu pego
uma categoria como a fome, ou como o amor, ou como a beleza, ou como o frio, ou como... Enfim, isso, todas as culturas expressam isso. Então, elas podem expressar de maneira diferenciada. Os Inuit, no norte do Canadá, eles têm mais de 10 palavras para expressar a neve, porque a neve é o meio onde eles vivem, então eles precisam saber que neve é essa, se a neve, se eu vou colocar o pé e vou me afundar e vou morrer, ou se eu posso fazer um buraco para pescar. Nós não temos mais isso, nós não temos esse leque de variedades em relação a essa palavra, porque nós vivemos em outra realidade até física e de clima, mas nós temos a necessidade de caçar, nós temos a necessidade de comer. Então, o intraduzível para mim, em teoria, ele não existe. O que existe é uma dificuldade sempre do tradutor em encontrar como dizer aquilo. E claro, aqui a gente entra numa seara onde o outro vai dizer que não é isso, o outro vai concordar, e aí está a discussão e o interesse da tradução como lugar de conhecimento. Professora, muito obrigada. Esse foi mais um programa Diálogos da UNB TV. Fiquem ligados em nossa programação.